Olá, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Questões para Concursos. Hoje trouxemos o segundo vídeo com Lei nº 4.615 de 19 de junho de 2006 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sugerimos que você acompanhe a leitura. Bons estudos! Subseção 2. Do adicional noturno. Artigo 107. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 1º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do percentual relativo à hora extraordinária. Segundo, nos casos em que a jornada de trabalho diário compreender um horário entre os períodos diários e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno. Terceiro, o adicional de que trata esta subseção é uma vantagem transitória cessando o direito à sua percepção com a eliminação da circunstância que deu causa à sua concessão. Subseção 3. Do adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 108. Os servidores que trabalhem com habitualidade, em atividades penosas, insalubres ou perigosas fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento do cargo, em percentuais de 10, 20 e 40%, observando-se os graus de penosidade, insalubridade ou periculosidade a que estiver exposto o servidor. Parágrafo 1º. Aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis de Trabalho à legislação federal correlata para definir as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Segundo, o servidor que fizer jus a mais de um dos adicionais dispostos nesta subseção deverá optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo destas vantagens. Terceiro, o adicional de que trata esta subseção e uma vantagem transitória, cessando o direito à sua percepção com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 109. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, visando a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de procedimentos e normas de saúde, higiene e segurança. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 110. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios, X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Artigo 111. Todo servidor exposto a condições de penosidade, insalubridade ou periculosidade deve ser submetido a exames médicos periódicos e específicos, observada a periodicidade definida na legislação federal. Subseção 4. Do adicional de urgência e emergência. Artigo 112. O adicional de que trata esta subseção será atribuído aos servidores cuja atuação se relacione diretamente com a prestação de serviços técnicos de saúde em caráter de urgência e emergência, em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde da administração direta e indireta do município, em percentuais de 30 a 100%, calculados sobre o vencimento, observando-se o grau de complexidade das funções desempenhadas. Subseção 5. Do adicional pelo desempenho em grupo de trabalho técnico ou científico. Artigo 113. O adicional previsto nesta subseção será concedido por ato do chefe do Poder Executivo ao servidor ocupante de cargo efetivo, no percentual de 100% sobre o vencimento, quando designado a integrar grupo de trabalho técnico ou científico, com direção de, no máximo, 60 dias, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração. Proibida essa concessão aos servidores efetivos em exercício de cargo em comissão. Parágrafo único. O adicional de que trata o caput deste artigo tem natureza transitória, cessando sua percepção ao término dos trabalhos. Subseção 6. Do adicional saúde. Artigo 114.
O adicional saúde é uma vantagem de natureza transitória, concedida por ato do chefe do Poder Executivo, no exclusivo interesse da administração, ao servidor efetivo vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e aos hospitais públicos municipais da administração direta e indireta, que preste serviço de natureza técnica em saúde. Parágrafo 1º. O adicional de que trata esta subseção não se estenderá ao servidor aposentado ou em disponibilidade, não podendo ser incorporado, sob qualquer hipótese no fundamento, ao vencimento ou à remuneração, nem computada para cálculo de quaisquer outras vantagens, vedada a sua equiparação ou vinculação para efeito de revisão de proventos. Segundo, o percentual do adicional de que trata esta subseção será de 30% a 100% sobre o vencimento, observando-se o grau de complexidade das funções desempenhadas. Subseção 7. Do adicional de função tributária. Artigo 115. O adicional de função tributária é uma vantagem de natureza transitória, e será concedida ao auditor fiscal de tributos quando efetivo exercício do cargo junto à Secretaria Municipal da Fazenda, em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, tem por pressuposto o aprimoramento do serviço de lançamento e da sistemática da fiscalização tributária. Parágrafo 1º. O adicional de que trata esta subseção não se estenderá ao servidor aposentado ou em disponibilidade, não podendo ser incorporado, sob qualquer hipótese ou fundamento, ao vencimento ou à remuneração, nem computada para cálculo de quaisquer outras vantagens, vedada a sua equiparação ou vinculação para efeito de revisão de proventos. Segundo, os critérios para aferição e cálculo do adicional de função tributária serão regulamentados por decreto específico. Subseção 7. Do adicional de informática. Artigo 116. O adicional de informática é uma vantagem de natureza transitória, concedida por ato do chefe do Poder Executivo, no exclusivo interesse da administração, ao servidor efetivo, que preste serviço de natureza técnica em ciência da computação e de programação de sistema de informática. Parágrafo 1º. O adicional de que trata esta subseção não se estenderá ao servidor aposentado ou em disponibilidade, não podendo ser incorporado, sob qualquer hipótese ou fundamento, ao vencimento ou à remuneração, nem computada para cálculo de quaisquer outras vantagens, vedada a sua equiparação ou vinculação para efeito de revisão de proventos. Segundo, o percentual do adicional de que trata esta subseção será de 30% a 100% sobre o vencimento, observando-se o grau de complexidade das funções desempenhadas. Subseção 9. Da gratificação de desempenho. Artigo 117. A gratificação de desempenho será concedida por ato do chefe do Poder Executivo, no exclusivo interesse da administração e como vantagem transitória, ao servidor ocupante de cargo efetivo que, além de suas atividades funcionais, passe a desempenhar outras atribuições de caráter especial. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere o caput será concedida nos percentuais de 30% a 100%, calculados sobre o vencimento do cargo, observando-se o grau de complexidade das atribuições desempenhadas. Segundo, a gratificação prevista neste artigo não se estenderá ao servidor aposentado ou em disponibilidade, não podendo ser incorporada, sob qualquer hipótese ou fundamento aos vencimentos do servidor beneficiado, nem computada para cálculo de quaisquer outras vantagens pecuniárias concedidas ao servidor, vedada a sua equiparação ou vinculação para efeito de revisão de proventos. Subseção 10. Da gratificação de produtividade. Artigo 118. A gratificação de produtividade é concedida aos ocupantes dos cargos de auditor fiscal de tributos, auditor interno e procurador, no efetivo exercício de suas funções, na Secretaria Municipal da Fazenda, Controladoria Geral e Procuradoria Geral do município, respectivamente. Parágrafo único. Os critérios de aferição e cálculo da gratificação de produtividade relativa a cada carreira serão regulamentados por decreto específico. Subseção 11. Da gratificação de compensação orgânica. Artigo 119. A gratificação de compensação orgânica será concedida aos integrantes da Guarda Municipal, quando em exercício das atividades inerentes à corporação, no percentual de 80%, calculado sobre o vencimento do cargo. Subseção 12. Da gratificação de representação. Artigo 120.
A gratificação de representação é devida unicamente à Procuradoria do Município em efetivo exercício das atribuições do cargo, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município ou atuando em qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal em percentual fixado na legislação específica em vigor. Subseção 13. Da gratificação de risco de vida. Artigo 121. A gratificação de risco de vida será concedida ao servidor que executar trabalho de natureza especial com risco de vida, no efetivo exercício da função de vigilância, no percentual de 40%, 40%, sobre o vencimento do cargo dos seguintes servidores. Inciso 1. Ocupantes de cargo efetivo de guarda municipal. 2. Ocupantes de cargo efetivo de vigia. 3. Ocupantes de cargo efetivo de agente de trânsito. Seção 2. Do salário família. Artigo 122. O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou, se inválido, de qualquer idade, será o valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto em regulamento. Parágrafo único. O pagamento do salário família fica condicionado à observância dos requisitos previstos para sua concessão pelo Regime Geral de Previdência Social. Artigo 123. Todas as importâncias que integram o salário de contribuição serão consideradas como parte integrante da remuneração do mês percebida pelo servidor, exceto a gratificação natalina e o adicional de férias, para efeito de definição do direito à cota de salário família. Artigo 124. Quando o pai e a mãe forem servidores do município e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados judicialmente, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 125. O salário família não está sujeito a qualquer desconto, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 126. A concessão do salário família terá por base as declarações do servidor, devidamente comprovadas, que serão renovadas semestralmente. Artigo 127. O servidor ativo e o inativo são obrigados a comunicar ao órgão competente, dentro de 15 dias, qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, da qual decorra supressão ou dedução do salário, família. Artigo 128. O servidor beneficiário do salário família deverá comprovar, anualmente, a matrícula do dependente em estabelecimento de ensino devidamente registrado no órgão competente. Artigo 129. Comprovada a dependência, a concessão do salário família retroagirá à data da declaração do servidor que serviu por base para a concessão do benefício. Artigo 130. O salário família será devido por cada dependente, a partir do mês em que tiver ocorrido o fato ou ato que lhe der origem, deixando de ser devido igualmente, em relação a cada dependente, no mês seguinte ao ato ou fato que determinar a sua extinção. Artigo 131. Por cargo exercido em acúmulo no município não será devido salário família. Seção 3. Da gratificação natalina. Artigo 132. A gratificação natalina corresponde a 1/12 avós, da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo 1º. A fixação igual ou superior a 15 dias de efetivo exercício será considerada como mês integral, para efeito deste artigo. Segundo, o adicional de férias não integra a remuneração para efeito de cálculo da gratificação natalina. Artigo 133. A gratificação natalina poderá ser paga em duas parcelas, a primeira em data a critério da administração, e a segunda, até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 1º. Em caso de parcelamento conforme disposto no caput deste artigo, o pagamento da primeira parcela far-se-á tomando-se por base a remuneração devida no mês em que o pagamento ocorrer. Segundo, a segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatido o valor pago na primeira parcela. Artigo 134. O servidor exonerado, demitido ou destituído do cargo em comissão perceberá a sua gratificação natalina proporcionalmente ao número de meses de exercício,
calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, demissão ou destituição. Artigo 135. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Artigo 136. A gratificação natalina será estendida aos inativos e pensionistas, com base nos proventos e na pensão que perceberem na data do pagamento respectivo, calculada na forma do artigo 132. Parágrafo 1º. O servidor aposentado, que tiver sua aposentadoria cassada, perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, calculada sobre a remuneração do mês da cassação. Segundo, caso invalidado o ato de aposentadoria por vício de legalidade e retornando o servidor à atividade, sua gratificação natalina será calculada na forma do artigo 132. Seção 4. Do adicional pela prestação de serviço extraordinário. Artigo 137. O serviço extraordinário será remunerado com o acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho e de 100% quando executado aos domingos e feriados, exceto nos cargos em que a escala de trabalho seja exigência do cargo ou nos casos em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. O cálculo da hora será efetuado sobre a remuneração do servidor. Segundo, o serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 107 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra. Artigo 138. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias respeitado o limite máximo de 2 horas diárias e observado o disposto no artigo 81. Parágrafo único. Havendo a compensação de horários prevista no artigo 82, parágrafo 2º, não será concedido o adicional de que trata esta subseção. Artigo 139. O exercício de cargo em comissão exclui a gratificação por serviço extraordinário. Artigo 140. É vedado conceder adicional por serviço extraordinário com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Capítulo 4. Das indenizações. Artigo 141. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1. Diárias. 2. Ajuda de custo. 3. Indenizações de transporte. Parágrafo único. Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão serão regulamentadas por decreto. Artigo 142. As indenizações não sofrerão descontos de qualquer natureza e nem poderão ser computadas para a percepção de quaisquer vantagens. Seção 1. Das diárias. Artigo 143. O servidor que for designado para serviço, curso ou outra atividade fora do município, em caráter eventual ou transitório, por período igual ou inferior a 30 dias, fará jus a diárias destinadas a indenizar as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 1º. Não se incluem nas diárias as despesas com passagens. Segundo, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento encerrar-se às 17 horas ou iniciar-se depois deste horário. Terceiro, nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Quarto, não se concederá diárias ao servidor cedido a qualquer órgão ou entidade não pertencente ao município. Quinto, também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar para municípios localizados na ilha de São Luís. Sexto, a concessão de diárias impedirá a concessão de ajuda de custo e vice-versa. Artigo 144. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 2 dias úteis. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para sua ausência, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Artigo 145. O total das diárias atribuídas ao servidor não poderá exceder 90 dias por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização do prefeito ou presidente da Câmara. Parágrafo único. O servidor não pode, em hipótese alguma, receber diárias oriundas de mais de uma fonte simultaneamente. Seção 2. Da ajuda de custo. Artigo 146. A ajuda de custo,
devida ao servidor por deslocamento superior a 30 dias, paga uma vez, em uma única parcela, destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio. Parágrafo 1º. Além da ajuda de custo prevista no caput, correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagens, bagagens e bens pessoais. Segundo, a família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Terceiro, a ajuda de custo corresponderá a uma remuneração mensal do servidor. Artigo 147. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo em virtude de mandato eletivo. Artigo 148. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo que tiver recebido. Inciso 1. Quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. 2. No caso de, antes de terminado o desempenho da incumbência que lhe foi cometida, regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o serviço, antes de decorrido 90 dias de exercício na nova sede, salvo se o regresso for determinado pela autoridade competente ou por motivo de força maior, devidamente comprovado. Artigo 149. Também fará jus à ajuda de custo o servidor designado para realizar missão ou estudo em outra localidade do território nacional ou no exterior por período superior a 30 dias. Seção 3. Do auxílio-transporte. Artigo 150. O auxílio-transporte destina-se ao custeio de despesas dos servidores com tarifas de transportes coletivos públicos no deslocamento residência-trabalho-residência, sendo custeado em parte pelo município e em parte pelo servidor, com parcela descontada de seu vencimento, em percentual calculado conforme estabelecido em lei específica. Parágrafo 1º. Para fazer jus ao auxílio-transporte, o servidor deverá apresentar ao órgão de pessoal do poder ou entidade a qual pertença, requerimento próprio e comprovante de residência. Segundo, o órgão de pessoal poderá solicitar ao servidor, a qualquer tempo e se julgar necessário, a comprovação da residência permanente do servidor. Terceiro, para fins de cálculo do valor deste auxílio serão observados os decretos municipais fixados para as tarifas de transporte coletivo urbano, quando for o caso. Capítulo 5. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Conceder-se-á licença ao servidor efetivo. Inciso 1. Sem prejuízo de remuneração. Alínea A. Para tratamento de saúde. B. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. C. Em razão da adoção e paternidade. D. Como prêmio à assiduidade. I. Para desempenho de mandato classista. F. Para capacitação profissional do servidor. Inciso 2. Com ou sem prejuízo da remuneração. Alínea. Por motivo de doença em pessoa da família. B. Para concorrer a cargo eletivo. C. Para o serviço militar obrigatório. 3. Com prejuízo da remuneração. Alínea. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro. B. Para tratar de interesse particular. Parágrafo 1º. As licenças previstas nas alíneas A e B do inciso 1, bem como a licença em razão da gestação prevista na alínea C do mesmo inciso, serão precedidas de perícia, pela Junta Médica Oficial do município. Segundo, o laudo da Junta Médica Oficial do município não se referirá ao nome ou natureza da enfermidade, mencionando apenas o respectivo Código Internacional de Doenças, CID, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço ou doença profissional. Terceiro, ao beneficiário das licenças previstas nas alíneas A, B e C do inciso 1 e na alínea A do inciso 2 fica vedado o exercício de qualquer ocupação laboral remunerada ou não, bem como o exercício de atividade considerada incompatível com a natureza da licença, sob pena de sua suspensão e imediata devolução do que foi percebido, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Quarto, excepcionalmente, em caso de o servidor encontrar-se impossibilitado de comparecer perante a Junta Médica Oficial do município para a realização prévia de perícia, na forma prevista no parágrafo 1º,
deverá fazê-lo em momento subsequente. Quinto, sempre que necessário, a perícia médica, efetuada nos casos previstos nas alíneas A e B do inciso 1, realizar-se-á na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Sexto, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos previstos nas alíneas I e F do inciso 1, na alínea C do inciso 2 e nas alíneas A e B do inciso 3 deste artigo. Sétimo, ao servidor que se encontrar em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças previstas nas alíneas A, B, C e I do inciso 1 e nas alíneas A, B e C do inciso 2 deste artigo. Oitavo, ao ocupante exclusivamente de cargo em comissão serão concedidas as licenças previstas nas alíneas A, B e C do inciso 1 deste artigo. Nono, em caso de impossibilidade do servidor pleitear a licença, esta poderá ser requerida pelo seu legítimo representante. 10. Os atos de concessão das licenças previstas neste capítulo deverão obrigatoriamente ser publicados no Diário Oficial do município. 11. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença, configurando falta os dias em que ele não trabalhar, exceto nos casos das licenças previstas nas alíneas A e B do inciso 1, bem como no caso da licença em razão da gestação prevista na alínea C do mesmo inciso. 12. O servidor ocupante de cargo em comissão e titular de cargo efetivo ficará exonerado daquele licenciado desde sempre que a licença ultrapassar 30 dias, salvo na hipótese da alínea C do inciso 1, deste artigo. Artigo 152. São competentes para conceder licença. Inciso 1. O secretário municipal de administração, aos servidores do Poder Executivo da Administração Direta e aos servidores da Administração Autárquica e Fundacional, salvo, se lei específica dispuser de modo em contrário. 2. A Diretoria de Administração Geral do Poder Legislativo, aos que lhes são diretamente subordinados. Artigo 153. O pedido de prorrogação de qualquer licença, exceto as previstas nos artigos 157 e 174, deverá ser apresentado em até 10 dias antes de fim do prazo estabelecido. Parágrafo único. Indeferido o pedido, contar-se-á como licença o período compreendido entre a data da conclusão desta e a do conhecimento do despacho denegatório da prorrogação requerida. Artigo 154. Terminada a licença, o servidor reassumirá o exercício do caso no primeiro dia útil subsequente, sob pena de ser considerado como faltoso nestes e nos demais dias em que não comparecer salvo, justificação prevista nesta lei. Artigo 155. A licença concedida dentro de 30 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Artigo 156. Caso fique comprovado que o servidor gozou indevidamente licença, o mesmo estará sujeito à penalidade de suspensão pelo período de 60 dias, observado o disposto no artigo 225, parágrafo 1º. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 157. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia realizada por junta médica oficial do município, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus à época da licença. Parágrafo 1º. Quando a licença for de até 15 dias, poderá ser deferida com base em atestado médico, homologado pela junta médica oficial do município. Segundo, a partir do 16º dia, o servidor deverá requerer o auxílio do ao regime próprio de previdência social do município. Terceiro, ao beneficiário das licenças previstas nas alíneas A, B e C do inciso 1 e nas alíneas A do inciso 2 fica vedado o exercício de qualquer ocupação laboral remunerada ou não, bem como o exercício de atividade considerado incompatível com a natureza da licença, sob pena de sua suspensão e imediata devolução do que foi percebido, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Artigo 158. Fim do prazo da licença. Caso necessário, o servidor será submetido à nova perícia médica oficial, que poderá concluir pelo retorno ao serviço, com ou sem limitação de tarefas, pela readaptação, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Parágrafo 1º. No curso da licença poderá o servidor requerer perícia médica,
caso se julgue em condições de se reassumir o exercício ou com direito à aposentadoria. Segundo, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Artigo 159. O servidor será licenciado compulsoriamente, a critério da Junta Médica Oficial, quando acometido de qualquer doença que impeça a sua locomoção ou torne o seu estado incompatível com o exercício do cargo. Parágrafo único. No caso de recusa injustificada à realização de perícia médica determinada no caput deste artigo, o servidor ficará sujeito à pena de suspensão prevista no artigo 224, parágrafo 3º, considerando-se faltas ao serviço, para fins de processo administrativo disciplinar por abandono de cargo, os dias que excederem a essa penalidade, cessando a suspensão ou as faltas com a realização da perícia. Artigo 160. Verificada a recuperação de sua saúde, deverá o servidor licenciado retornar ao exercício, ainda que permaneça em tratamento das sequelas, desde que as funções sejam compatíveis com as suas condições orgânicas. Artigo 161. O servidor que permanecer em licença para tratamento de saúde por 24 meses consecutivos será submetido compulsoriamente à perícia médica oficial. Parágrafo 1º. O servidor também será submetido à perícia médica em caso de licenças concedidas em prorrogação, com intervalo de tempo não superior a 30 dias entre elas, e cujo somatório alcance 24 meses. Segundo, efetuada a perícia, a Junta Médica emitirá laudo conclusivo nos termos do caput do artigo 159. Terceiro, considerado apto, o servidor reassumirá o exercício do cargo, sob pena de os dias de ausência serem considerados faltas injustificadas. Seção 3. Da licença por acidente em serviço ou doença profissional. Artigo 162. Será concedida, a pedido ou de ofício, licença ao servidor acidentado em serviço ou acometido de doença profissional, com base em perícia realizada por Junta Médica Oficial do município, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus à época da licença. Parágrafo 1º. Acidente em serviço é o dano físico ou mental que estiver relacionado, mediata ou imediatamente, com o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Segundo, equipara-se ao dano em razão de acidente em serviço o dano. Inciso 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, em razão do desempenho do cargo, ainda que fora do local de trabalho. 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 3. Sofrido no percurso de ida ou de volta do local de refeição no intervalo de trabalho. 4. Sofrido em razão de doença considerada profissional ou ocupacional. Parágrafo 3º. Entende-se por doença profissional ou ocupacional aquela prevista na legislação federal pertinente que decorra das condições de serviço ou dos fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer rigorosa caracterização e nexo de causalidade. Artigo 163. O servidor que, na hipótese de acidente em serviço ou acometido por doença profissional, necessitar de tratamento especializado, não disponível em instituição pública, poderá ser tratado em instituição privada, correndo as despesas por conta do município, desde que atestado pela Junta Médica Oficial do município. Artigo 164. A prova do acidente em serviço será feita em processo especial no prazo de 10 dias, prorrogável por igual período quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 165. Aplica-se ao servidor acometido de doença profissional ou acidentado em serviço disposto na seção 2 deste capítulo, no que couber. Seção 4. Da licença em razão da gestação, adoção ou paternidade. Artigo 166. A servidora gestante fará jus à licença de 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante perícia realizada pela Junta Médica Oficial do município. Parágrafo 1º. A licença poderá iniciar-se a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Segundo, a servidora gestante é assegurado o desempenho de atribuições compatíveis com sua capacidade de trabalho, desde que a Junta Médica Oficial assim entenda necessário, sem prejuízo da remuneração percebida. Terceiro, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do parto, provado mediante certidão de registro de nascimento.
Quarto, no caso de natimorto ou de aborto atestado pela Junta Médica Oficial do município, decorridos 45 dias do evento, a servidora será submetida à perícia médica oficial e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Quinto, fica assegurado à servidora o direito de requerer mais 2 meses de licença para amamentar o filho, mediante comprovação atestada pela Junta Médica Oficial do município. Sexto, terminada a licença, fica assegurado à servidora o direito de amamentar o filho nos termos do inciso 4, parágrafo 2º, do artigo 185. Artigo 167. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial com fins de adoção de criança com até 15 dias de idade, terá direito à licença remunerada de 120 dias, a partir da data de adoção ou concessão da guarda da criança. Parágrafo 1º. A partir do 15º dia do nascimento, a licença de que trata este artigo será concedida na seguinte proporção. Inciso 1. Do 16º dia do nascimento até o 60º dia, 90 dias. 2. Do 61º até o 90º dia, 60 dias. 3. Do 91º dia em diante, 30 dias. Artigo 168. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias úteis, contados a partir do nascimento ou da adoção da criança. Seção 5. Da licença-prêmio por assiduidade. Artigo 169. A cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, desde que não tenha sofrido penalidade administrativa, o servidor fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 1º. Considerado o período aquisitivo, computando-se, ano a ano, o efetivo tempo de serviço, excluído o período anual em que o servidor tiver registrado falta injustificada ou o período quinquenal se tiver sofrido penalidade administrativa. Segundo, ao titular de cargo efetivo, durante o exercício de cargo em comissão, é vedada a concessão de licença-prêmio. Terceiro, não poderá exceder a 5% do total de servidores lotados no órgão ou na entidade o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio. Quarto, o direito à licença-prêmio não está sujeito à decadência. Quinto, a licença-prêmio não poderá ser convertida em pecúnia, nem contada em dobro, quando não gozada, para efeito de aposentadoria. Artigo 170. Para fins de licença-prêmio, não se considera interrupção de exercício as ausências enumeradas no artigo 75. Artigo 171. A requerimento do interessado, a licença-prêmio poderá ser concedida em 2 períodos não inferiores a 30 dias. Artigo 172. O servidor que estiver acumulando nos termos da Constituição, terá direito à licença-prêmio pelos 2 cargos, contando-se separadamente o tempo de serviço em relação a cada um deles. Seção 6. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 173. É assegurado ao servidor o direito à licença remunerada para o desempenho de mandato sindical em centrais sindicais, em confederação, em federação, em sindicatos e em associação, sendo vedada sua remoção, redistribuição e cessão. Parágrafo 1º. Para cada entidade mencionada no caput somente poderão ser licenciados os seguintes quantitativos de servidores. Inciso 1. Para as associações de secretarias, autarquias e fundações municipais, sindicatos de base estadual, federações e demais sindicatos de servidores municipais, poderão ser licenciados até 2 servidores. 2. Para os sindicatos de base municipal, representativos do conjunto dos servidores municipais de São Luís, poderão ser licenciados até 6 servidores. 3. Para as centrais sindicais e confederações poderá ser licenciado 1 servidor. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por 1 vez, mediante apresentação de documentação comprobatória. Seção 7. Da licença para capacitação profissional do servidor. Artigo 174. O servidor poderá pleitear licença para sua capacitação profissional, que dependerá de autorização prévia do prefeito ou do presidente da Câmara, devendo ser dispensado temporariamente do exercício integral ou parcial das atividades de seu cargo. Parágrafo 1º.
A licença de que trata este artigo somente será concedida quando relacionada com a atividade profissional do servidor e precedida de assinatura de termo de compromisso. Segundo, no caso de prorrogação da licença, o pedido deverá ser feito em até 30 dias antes do término do prazo autorizado inicialmente, acompanhado da documentação específica. Terceiro, não será permitida nova licença, nem concedida exoneração, antes de decorrido prazo igual ao da licença, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida, devidamente atualizada. Quarto, não poderá exceder a 10% do total de servidores lotados no órgão ou na entidade o número de servidores em gozo simultâneo de licença para capacitação profissional. Artigo 175. O servidor licenciado para capacitação deverá, obrigatoriamente, participar de atividades de aperfeiçoamento ou frequentar cursos de especialização, mestrado e doutorado, que venham a contribuir com o seu desenvolvimento, com a melhoria de sua eficiência e com a qualidade dos serviços prestados. Parágrafo 1º. A solicitação da licença prevista nesta seção deverá ser acompanhada de comprovação da inscrição do candidato, com a respectiva carga horária, além da prova do credenciamento, quando se tratar de mestrado ou doutorado. Segundo, o servidor licenciado para aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado fica obrigado a encaminhar ao chefe imediato, semestralmente, relatório das atividades executadas, bem como apresentar relatório geral por ocasião do término da licença e que, se for o caso, poderá ser constituído pela monografia, dissertação ou tese. Terceiro, o período de licença para aperfeiçoamento e especialização não excederá 2 anos, incluindo-se o período destinado à elaboração de monografia. Para os cursos de mestrado e doutorado, não excederá 4 anos, incluindo-se as prorrogações. Artigo 176. O servidor poderá, independentemente de solicitação, ser afastado do exercício do seu cargo, para sua capacitação profissional, mediante ato do prefeito ou presidente da Câmara. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput deste artigo, o servidor somente poderá afastar-se por no máximo 15 dias consecutivos ou 45 dias por ano. Segundo, o servidor fará jus a diárias durante o período do afastamento previsto neste artigo, nos termos do artigo 143 e as despesas com a capacitação correrão por conta do erário municipal. Seção 8. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 177. Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, ascendente, descendente, enteado, irmão, criança ou adolescente sob guarda, tutela ou curatela, que vivam às suas expensas e constem de seu assentamento funcional. Parágrafo 1º. A licença será precedida de comprovação da relação prevista no caput, bem como de atestado e relatório médicos, acompanhados de exames complementares, se necessários, que serão avaliados pela Junta Médica Oficial do município, que poderá ratificá-los ou não. Segundo, se a licença não for superior a 10 dias, poderá ser dispensado o relatório a que se refere o parágrafo anterior, devendo o atestado médico ser homologado pela Junta Médica. Terceiro, a licença ou sua prorrogação somente serão deferidas se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser verificado através de acompanhamento por assistência requerida, conforme laudo de assistente social. Quarto, quando mais de um servidor guardar com o enfermo a relação prevista no caput deste artigo, somente um deles poderá licenciar-se, sendo concedida a licença àquele que reunir as melhores condições de prestar a assistência requerida, conforme laudo de assistência social. Artigo 178. A licença será concedida, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, por até 3 meses, podendo por meio de parecer da Junta Médica Oficial do município e manifestação de assistente social, ser prorrogada nas seguintes condições. Inciso 1. Com remuneração, por mais 3 meses. 2. Sem remuneração, quando exceder 6 meses. Parágrafo 1º. Não será considerado como de efetivo exercício o período de licença sem remuneração previsto no inciso 2 deste artigo. Segundo, a licença prevista nesta seção, incluídas suas prorrogações, não poderá exceder 24 meses. Seção 9.
Dá licença para concorrer a cargo eletivo. Artigo 179. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e à véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. A partir do registro da candidatura e até o 5º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse, sem prejuízo de sua remuneração, mediante comunicação por escrito do afastamento, acompanhada de documento comprobatório. Segundo, o servidor candidato a cargo eletivo, na localidade onde desempenhar as suas funções e que exerça cargo em comissão, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de uso à candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Terceiro, não será considerado como de efetivo exercício o período de licença sem remuneração previsto no caput deste artigo. Artigo 180. A renúncia à candidatura ou o cancelamento do seu registro acarretará a extinção da licença com a obrigatoriedade de retorno ao exercício no primeiro dia útil subsequente, sob pena de as ausências ocorridas nos dias que excederem a renúncia ou cancelamento serem consideradas faltas para fim de processo administrativo disciplinar para abandono de cargo. Seção 10. Da licença para o serviço militar obrigatório. Artigo 181. Ao servidor convocado para o serviço militar obrigatório, será concedida licença à vista de documento oficial que comprove a obrigatoriedade de incorporação ou a matrícula em curso de formação da reserva, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo 1º. A licença prevista na caput deste artigo será remunerada, salvo se houver opção pela remuneração do serviço militar. Segundo, o servidor desincorporado terá o prazo não excedente a 5 dias úteis a contar da data de sua desincorporação para reassumir o exercício, sem perda da remuneração, sob pena de as ausências ocorridas nos dias que excederem o prazo previsto neste artigo serem consideradas faltas para fim de processo administrativo disciplinar por abandono de cargo. Seção 11. Da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Artigo 182. O servidor efetivo terá direito à licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge ou companheiro que for transferido, para fora do município de São Luís ou para exercer mandato eletivo dos poderes executivo ou legislativo, mediante sua solicitação. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo prazo que perdurar a situação prevista no caput deste artigo. Segundo, a licença será renovada a cada 2 anos, mediante apresentação de documento comprobatório da permanência da situação prevista no caput deste artigo. Terceiro, o tempo da licença a que se refere este artigo não será considerado para nenhum efeito legal. Seção 12. Da licença para tratar de interesse particular. Artigo 183. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor, desde que não esteja em estágio probatório, licença para tratar de interesse particular pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo 1º. O tempo da licença a que se refere este artigo não será considerado para nenhum efeito legal. Segundo, a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou, excepcionalmente, por motivo de calamidade pública, comoção interna, ou por outro motivo de superior interesse público. Terceiro, somente poderá ser concedida nova licença de igual natureza depois de decorrido o período de efetivo exercício equivalente à duração da licença gozada, contado da data em que o servidor reassumiu em decorrência do término do prazo autorizado ou da interrupção da anterior. Quarto, não poderá exceder de 5% do total de servidores lotados no órgão ou na entidade o número de servidores em gozo simultâneo de licença para tratar de interesse particular. Capítulo 6. Do exercício de mandato eletivo. Artigo 184. Ao servidor municipal investido em mandato eletivo aplica-se o disposto no artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor permanecerá contribuindo para o Instituto de Previdência do município de São Luís como se no exercício estivesse. Segundo,
O servidor investido em mandato eletivo municipal é inamovível e não poderá ser exonerado de ofício pelo tempo de duração do seu mandato. Capítulo 7. Das concessões. Artigo 185. Sem qualquer prejuízo, será concedido ao servidor. Parágrafo 1º. Ausência ao serviço. Inciso 1. Por um dia. Alínea. Em cada 3 meses, para doação de sangue. B. Para se alistar como eleitor. C. Por motivo de aniversário do servidor. Inciso 2. Por 7 dias. Alínea. Em razão do casamento civil ou religioso, contados da realização do ato. B. Em decorrência de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, filho, enteados, criança e adolescente sob guarda, tutela ou curatela e irmãos. Inciso 3. Pelo prazo de convocação, para participar de júri e outras obrigações legais. 4. Na data do exame, em caso de ingresso em curso regular de ensino ou prestação de concurso público. 5. Pelo prazo da autorização, para participar de competição desportiva nacional ou internacional ou pelo prazo da convocação, para integrar representação desportiva estadual ou nacional, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Horário especial. Inciso 1. Quando o portador de deficiência, se assim atestado pela Junta Médica Oficial de Município, com antecipação ou adiamento do início e do término da jornada de trabalho ou com redução de carga horária diária, independentemente de compensação das horas não trabalhada. 2. Quando o pai, mãe, cônjuge ou responsável por portador de deficiência, devidamente comprovada, com redução de até 2 horas diária, exigindo-se compensação de horário. 3. Quando o estudante do ensino fundamental, médio ou superior, como incentivo à sua formação profissional, com redução de até 2 horas em sua jornada diária de trabalho, desde que devidamente comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão ou entidade em que esteja em exercício. 4. Quando lactante, por 1 hora diária durante a jornada de trabalho, a qual poderá ser dividida em 2 períodos de meia hora, a critério da servidora, para amamentar o filho, até a idade de 7 meses. 3. Para efeito da concessão prevista no inciso 3, do parágrafo 2º, deste artigo, será exigida a compensação do horário no órgão ou entidade, através da antecipação do início ou adiamento do término do expediente diário, conforme for mais conveniente ao estudante e ao interesse da administração, respeitada a jornada semanal do trabalho. 4. Não havendo a compensação de horário previsto no inciso 2 do 2º no parágrafo anterior, aplica-se o disposto no inciso 3 do artigo 93. 5. As concessões, previstas no parágrafo 1º deste artigo, poderão ser comprovadas posteriormente, mediante documento idôneo, anotando-se na ficha funcional do servidor a sua data de início, término e sua causa. Capítulo 8. Das férias. Artigo 186. O servidor fará jus a 30 dias de férias remuneradas, anualmente, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de efetivo exercício. Segundo, o período aquisitivo de férias será suspenso durante o intervalo em que o servidor estiver em gozo de licença sem remuneração, reiniciando-se quando o servidor retornar ao serviço. Terceiro, é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Quarto, o servidor que opere direta e continuamente com raio-x ou substâncias radioativas, terá direito, quando no efetivo exercício de suas atribuições a 20 dias consecutivos de férias por semestre, não acumuláveis e intransferíveis. Quinto, os casados ou conviventes, se ambos servidores do município, poderão gozar férias no mesmo período, desde que não haja prejuízo ao serviço. Sexto, ao servidor estudante é assegurado o direito de fazer coincidir as férias funcionais com as escolares. Artigo 187. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública, observada a escala organizada pelo chefe imediato no mês de dezembro de cada ano, não podendo cada uma das etapas ser inferior a 10 dias. Parágrafo único. Em caso de parcelamento,
o servidor perceberá o valor do adicional de férias quando do gozo do primeiro período. Artigo 188. Excepcionalmente, em caso de imperiosa necessidade do serviço, será permitida a acumulação de férias, por no máximo 2 NOA, mediante despacho da autoridade competente, justificando a razão do seu cancelamento e definindo nova data de sua concessão. Artigo 189. As férias somente poderão interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto o artigo 188. Artigo 190. Ao entrar em férias, o servidor comunicará ao chefe imediato seu eventual endereço e o local onde possa ser encontrado. Artigo 191. O servidor que obtiver promoção, readaptação, remoção e redistribuição, durante as férias, não será obrigado a apresentar-se antes do seu término. Artigo 192. Durante as férias, o servidor terá direito à remuneração integral do seu cargo. Artigo 193. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional de 1/3 da remuneração do seu cargo. Parágrafo único. Será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo, a remuneração percebida em razão do exercício do cargo em comissão, caso o servidor efetivo faça a opção estabelecida no inciso 2 do artigo 94. Artigo 194. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração do cargo cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das férias. Artigo 195. O pagamento da remuneração das férias, incluído o adicional previsto no artigo 193, poderá ser efetuado, a critério do servidor, no mês de gozo das mesmas. Artigo 196. Ao servidor efetivo exonerado ou demitido será devida a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido e ao incompleto na proporção de 1/12 avós por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao servidor exclusivamente ocupante de cargo em comissão exonerado ou destituído. Segundo, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de exoneração, demissão ou destituição. Capítulo 9. Do direito de petição. Artigo 197. É assegurado ao servidor o direito de requerer ao poder público municipal, em defesa de direito ou interesse legítimos, independentemente de qualquer pagamento. Parágrafo único. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo. Artigo 198. Cabe pedido de reconsideração dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Artigo 199. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser encaminhados à autoridade competente para decisão por meio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Parágrafo 1º. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata o caput deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos no prazo de 30 dias. Segundo, em casos que exijam a realização de diligência ou estudo especial, o requerimento de que trata o caput poderá ser decidido no prazo máximo de 90 dias. Artigo 200. Caberá recurso. Inciso 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente em escala ascendente, às demais autoridades. Segundo, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente, no prazo de 5 dias. Artigo 201. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão denegatória. Artigo 202. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente e deverá ser julgado no prazo de 45 dias. Parágrafo único. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou do recurso,
os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 203. O direito de requerer prescreve. Inciso 1. Em 5 anos, quanto aos atos de disponibilidade, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalhos. 2. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. Segundo, o requerimento, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Terceiro, a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração, devendo ser suscitada de ofício a qualquer tempo. Artigo 204. Para o exercício do seu direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento no órgão, ao servidor ou a procurador por ele constituído, sendo-lhes facultado fotocopiá-los às suas expensas. Artigo 205. A administração pública deverá anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou poderá revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Parágrafo 1º. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Segundo, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Terceiro, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 206. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Parágrafo único. Por motivo de força maior, os prazos previstos nos artigos 199, 200 e 202 desta lei poderão ser prorrogados. Capítulo 10. Dos benefícios previdenciários. Artigo 207. O regime próprio de previdência do município de São Luís concederá aos assegurados e seus dependentes os seguintes benefícios. Inciso 1. Aos assegurados. Alínea. Aposentadoria por invalidez. B. Aposentadoria compulsória. C. Aposentadoria voluntária. D. Auxílio-doença. I. Salário-família. F. Salário-maternidade. Inciso 2. Aos dependentes. Alínea. A pensão por morte. B. Auxílio-reclusão. Artigo 208. O município manterá plano de previdência social para o servidor efetivo ativo, inativo e pensionista e para seus respectivos dependentes. Parágrafo 1º. O servidor que exerce exclusivamente cargo em comissão estará vinculado ao regime geral de previdência social. Segundo, independentemente de requerer a manutenção de sua inscrição, o servidor em gozo de licença não remunerada manterá a sua condição de segurado, devendo recolher a contribuição previdenciária mensal. Terceiro, o disposto neste artigo será regulamentado em lei específica. Artigo 209. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de proventos ou pensão, cumulativamente ou não, importância superior ao subsídio mensal do prefeito municipal. Artigo 210. Aplica-se o limite fixado no artigo 209, a soma total dos proventos de natividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Artigo 211. A aposentadoria, a pensão e outros benefícios previdenciários estão regulamentados na Constituição Federal e em lei específica. Artigo 212. Os proventos correspondem à soma dos valores pecuniários devidos aos servidores inativos. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor,
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Segundo, os proventos de aposentadoria e as pensões não poderão ter valor inferior a um salário mínimo vigente no país. Terceiro, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizados, na forma da lei. Artigo 213. Para os fins do disposto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição Federal, consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, espondiloartrose anquilosante, estado avançado de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, contaminação por radiação e outras previstas em lei federal, com base nas conclusões da medicina especializada. Artigo 214. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, observando-se o disposto nos artigos 157 seguintes desta lei. Muito obrigado por assistir nosso canal, e até o próximo vídeo.